Boa noite a todos. Hoje sim, boa noite. Hoje foi lindo. Ganhamos de virada o Palmeiras por 2-1. Todos vocês já sabem. Gente, não esquece de curtir aí e de acionar o sininho de notificações e que nem esquece de se inscrever, porque o YouTube fiquei um tempo sem gravar, me abandonou. Gente, que vitória bacana. O Vasco jogou bem os dois tempos, coisa difícil de acontecer. Né, com a chegada do Renato, ele teve uma semana para treinar, né, ele não inventou. Fez o básico, não fez aquela saidinha de ficar jogando, bico para frente, uma saída de gol. Fez uma equipe com pouco tempo que ele treinou, uma equipe de contenção, se preocupando primeiro com a defesa. E, ao contrário do que se pensava, o time não deixou de atacar. O Palmeiras deu um chute a gol no primeiro tempo e a bola entrou numa falha de marcação do Piton, infelizmente, né? Que a torcida ainda caiu no pé dele. Gente, eu desde criança, isso é meu, tá? Também não critico quem eu faça. Eu só vai meu jogador e meu time depois do jogo. Se você vai o cara que tá fazendo besteira, vai criar mais insegurança para ele, né? Mas respeito quem eu faça, porque realmente dá raiva. Queria também comentar, né? Fazer um senão aqui. Juiz pilantra, safado, mau caráter e mal intencionado. Se eu não estiver enganado, eu sei que no Vasco ele deu cartão para o Tietê, que foi substituído no segundo tempo, e para o Thiago Mendes, que tirou o Thiago Mendes pelo terceiro cartão amarelo do próximo jogo domingo, acho que às 8 horas da noite, contra o Cruzeiro lá em Minas. Nós não estamos numa posição confortável longe disso, né? Saímos da zona de rebaixamento. Com a primeira vitória no Brasileiro, vencendo o Palmeiras depois de acho que de 10 anos, 11 anos. Importante que vencemos jogando bem, né? E eu sempre falei aqui que eu primava primeiro pelo resultado, mas a gente resultou, venceu e jogando bem. Mas voltando ao árbitro, esse pilantra, o time do Palmeiras bateu. Um amigo meu, aliás, dois amigos meus, dois flamenguistas, mandou mensagem durante o jogo, na hora que o Cuiabano fez uma bela jogada, um chute, que o goleiro defendeu para escanteio, ele falou: Renato, ele já tinha que ter entrado, aí quando fez o gol, você tá vendo, ainda bem que eu falei antes. E um outro amigo meu, né, falou para mim que, flamenguista, tá? Que um absurdo, mas um absurdo, como é que o jogador do Palmeiras não tomou cartão vermelho, nem um VAR, muito menos chamou, depois que ele deu um soco na cara, deixou o cotovelo na cara do Andrés Gomes. Quer dizer, é isso que leva a pensar as coisas, que o Palmeiras, por exemplo, é beneficiado no Brasileiro já há algum tempo, entendeu? A gente fala que é o Flamengo, não sei o que e tal, mas quem está sendo beneficiado mesmo de um tempo para cá é o Palmeiras, visivelmente. Com tudo isso, né, com todos os 7 minutos, que depois ele deu mais 8 minutos, o Palmeiras só assustou praticamente na última bola. Aquela bola jogada na área, né? Aquela de vamos ver o que vai dar. E o Léo Jardim fez a defesa. O Palmeiras só fez isso. O tão decantado Palmeiras, campeão paulista. Nós jogamos, gente. Nós jogamos de igual para igual. Tanto que ganhamos o jogo. Lógico que o Abel, que eu acho um baita treinador mesmo, um cara inteligente, mas ele é um cara que não aceita e não digere derrota. Ninguém é perfeito, e esse é o grande defeito dele. Veio dizer que o Palmeiras foi prejudicado pelo gramado e o seu auxiliar, que hoje estava de treinador porque o Abel estava suspenso, chamou o campo do Vasco de um campo de batatas. A bela resposta que o Renato deu agora, pouco, a 5 minutos da entrevista coletiva, foi que, poxa, eu não quero entrar em conflito, em disse-me-disse, né, em polêmica, respeito muito o Abel, mas prefiro jogar num campo de batatas do que no tapetinho, num campo sintético, que a grande maioria dos jogadores não gosta. Abel, você tem que saber perder, você que é um cara vencedor tem que saber perder, tem que ser mais humilde, entendeu? Futebol é prazeroso por isso.
O Vasco estava em último, onde não deveria estar, e o Palmeiras em primeiro. E nós vencemos o primeiro colocado. Com a vitória do Vasco, além de sairmos da zona de rebaixamento, o São Paulo, que venceu a Chapecoense por 2-0, o jogo foi no Canindé, o São Paulo agora é o líder e o Palmeiras em segundo lugar. Mas voltando ao Vasco. Gente, eu vendo o jogo, aconteceu isso com uma vez quando eu jogava futebol de salão. Às vezes você está num time com bons jogadores, mas o time não roda, as coisas não acontecem, não dá liga. E isso já estava me assustando, porque o Vasco vinha jogando bem, hoje, tá? Vinha jogando bem contra o Palmeiras, e nada do gol sair, é lógico. O time estava com medo, visivelmente, os jogadores tinham medo de chutar a gol. O time jogava, fazia jogadas, tabelava, chegava na área, dentro da área não chutava. Faltava coragem, confiança para os jogadores. Mas talvez eu estivesse com outro discurso aqui se o Vasco não tivesse vencido, se tivesse empatado. Ganhamos, para surpresa de muitos, até mesmo para muitos vascaínos, e eu espero que essa confiança tenha voltado com a vitória de hoje. Repito, o Vasco ganhou do líder do campeonato, agora ex-líder. Então, sem inventar, colocando jogadores nas suas devidas posições, sem fazer jogadas de risco na saída, com mais atenção dos jogadores, do time inteiro, tá? Tanto para as finalizações quanto na parte defensiva, a gente consegue calmamente chegar nas vitórias. Lógico que a gente está num recomeço, literalmente. E um recomeço muito bom com essa vitória contra o Palmeiras. Agora, o que vai se dar contra o Cruzeiro, realmente, ainda para mim, é uma incógnita. Mais uma vez eu digo, infelizmente perdemos hoje o nosso capitão e novo capitão, o Thiago Mendes. E ninguém entendeu porque ele tomou o cartão amarelo. Tento perguntar, tento saber. Ninguém entendeu. Ele estava de costas para o juiz, não falou nada com o juiz chegou para frente dele e deu o cartão amarelo. Enquanto o Palmeiras desceu a sapata no Vasco. Comentei desse caso já no finalzinho do desconto do Andrés Gomes, mas eles desceram a sapata, puxavam jogador e não tomava cartão. Se eu não estiver enganado, repito, o Vasco tomou 2 cartões e o Palmeiras 2 cartões. Depois vocês veem, né, nos dados estatísticos do jogo, que hoje eles chamam de scout, veem quantas faltas o Palmeiras fez. Como o Palmeiras tentava brecar o jogo, tirar um pouco da impulsividade do Vasco, principalmente com o Andrés Gomes. Gente, não estou aqui para ficar falando mal de jogador, não vou falar mal do Piton, ele foi infeliz, foi substituído, acabou sendo bom para ele, para o Vasco, principalmente para a nossa torcida, porque o jogador que entrou no lugar dele não foi só pelo gol, fez o gol na raça, mas também entrou muito bem. É isso, gente. Vou tentar voltar a gravar um videozinho por dia e eu peço sempre a colaboração de vocês para que quem não é inscrito que se inscreva e que vocês acionem suas notificações e deem a sua curtida. Uma boa noite a todos, saudações vascaínas, e o milagre aconteceu, hein? Hoje foi lindo.